Buenos dias! E aí, galera, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos começar um conteúdo novo, tá bom? Como vocês já estão vendo aí, los pretéritos é o conteúdo da aula de hoje, beleza? Parte 1, porque obviamente logo mais eu vou trazer a parte 2 com mais alguns tempos verbais, beleza? Aqui eu coloquei só 2 porque eles se assemelham, inclusive tem características parecidas que podem fazer a gente confundir na hora de fazer um exercício, uma prova, qualquer atividade que seja, tá bom? Então nós vamos falar inicialmente sobre 2 tempos verbais, pretéritos, obviamente, e aí numa próxima aula a gente fala de outros 2 e faz a comparação entre os 4, tá bom? Vamos lá então começar a nossa aula. Acompanhem aí. Al contar historias es natural que se narren sucesos y acciones ocurridos en un tiempo anterior al momento de su enunciación. Así pues, se emplean distintas formas verbales de pretérito, según la relación temporal que se establece em cada enunciado. Atenção para algumas coisas, olha só. A palavra aqui, sucessos, é um falso amigo, tá? Não tem nada a ver com o sucesso, né? Com o êxito da língua portuguesa. Aqui, sucessos significa acontecimentos, tá bom? Então, cuidado aí com os falsos amigos. Os pretéritos, então, nada mais são do que os passados, são os tempos passados, tá bom? Assim como em português e em espanhol nós temos vários, né? Nós temos alguns pretéritos, e aí cada um tem a sua característica específica, e nós vamos passar por cada uma delas, tá bom? Vamos lá, então, vamos a la primeira parte de este contenido. Primeira parte que a gente vai ver será pretérito perfecto simple. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês e logo mais nós vamos voltar neles vendo cada verbo. Eu vou fazer a leitura com vocês e aí depois a gente comenta, tá bom? En el año 2002, cerraron las puertas 8 restaurantes McDonald's en Bolivia. Di la última vuelta, abrí la puerta. Regresé a casa en la madrugada, cayéndome de sueño. Olha só, nós temos aqui alguns exemplos e algumas palavras em negrito. Vamos ver o que acontece aí nesses exemplos. Este tiempo também é conhecido como pretérito indefinido. Então, olha só, sempre que vocês virem por aí a palavra, né, as palavras pretérito perfecto simple ou pretérito indefinido, nós estamos falando da mesma coisa. Às vezes vai aparecer pretérito perfecto simple e às vezes vai aparecer pretérito indefinido. E aqui nesse slide, nos nossos exercícios, eu vou misturar esses dois nomes de propósito, para que vocês peguem isso, para que vocês lembrem que é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa saber então é que esse tempo possui esses dois nomes. Ele pode ser conhecido tanto como pretérito perfecto simple como pretérito indefinido. Então os dois, mesma coisa, tá bom? Vamos lá então. Las formas verbales en negrita reflejan acciones pretéritas puntuales, terminadas en un tiempo no relacionado com el de la enunciación. Então, a principal característica que a gente tem aqui é o pretérito perfecto simple, também conhecido como pretérito indefinido. Ele vai falar de ações pontuais, obviamente no passado, por ser um pretérito, né? Ações pontuais no passado que não têm relação com o presente, com o momento em que se fala, com o momento em que se produz esse diálogo, beleza? Então aí, em espanhol, diríamos más o menos que el pretérito perfecto simple se utiliza para hablar de acciones puntuales terminadas en el pasado que no tienen relación con el presente. Gravem essa informação então. Pretérito perfecto simple no tiene relación con el presente. La acción ya está terminada, está en el pasado e não tem relação com o presente. Eu vou me repetir várias vezes para que vocês fixem isso mesmo aí na cabeça de vocês, para que vocês não esqueçam, beleza? Vamos lá então. Essa próxima parte a gente fala principalmente da conjugação. Então agora nós vamos tratar um pouco sobre como se conjugam os verbos aqui no pretérito perfecto simple. Olha o que vai acontecer. Verbos regulares
vai acontecer a mesma coisa que acontecia lá no presente do indicativo. Lembra que eu tinha que tirar a terminação do verbo e acrescentar as terminações daquele tempo verbal específico? É o que vai acontecer aqui no pretérito perfecto simple, beleza? Os nossos sujeitos seguem os mesmos, né? Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Sujeitos não vão mudar, vão seguir os mesmos, beleza? E aí a conjugação, a lógica da conjugação é a mesma. O que vai mudar? A terminação aqui do verbo, porque nós estamos falando de outro tempo. Então, obviamente, assim como em português, nós não conjugamos, por exemplo, eu canto no presente, passado, futuro, aqui também não vai ser a mesma conjugação em todos os tempos. Eu preciso fazer essas alterações, beleza? Vamos lá, então, olha só. Os verbos terminados em AR, e aí eu coloquei o exemplo do verbo, exemplo, né? Do verbo cerrar. As terminações serão essas que estão aqui. Então, vai ficar yo cerré, tú cerraste, él, ella, usted cerró, nosotros o nosotras cerramos, vosotros o vosotras cerrasteis, ellos, ellas, ustedes cerraron, tá bom? Atenção aí, porque as terminações, elas vão ser as mesmas para qualquer verbo que terminar em AR, que seja regular. Lembrando, essa lógica só vale para os verbos regulares. Então, todo verbo que for regular, que eu falar para vocês, olha, conjuguem os verbos regulares abaixo. Vocês vão fazer isso aqui. Vão tirar a terminação que diz para a gente de que conjugação que ele é, né? No caso aqui, o AR significa que ele é de primeira conjugação. Vocês vão tirar essa terminação, vai ficar a raiz, né? Eu coloquei aqui separado justamente para vocês visualizarem melhor. E aí, o que é que vocês vão fazer com essa raiz? Vão juntar com a terminação do verbo de cada pessoa, tá bom? Cada pessoa tem a sua terminação específica. Cuidado! Nada de seré e seró, tá bom? Lembra que aqui, vogais fechadas, ainda que elas tenham um acento. Então, seré, serrou. E aí, as únicas pessoas que têm acento serão primeira e terceira do singular. As demais têm suas características aí, né? Atenção, tem uma letra I aqui. Na segunda pessoa do singular não vai ter um S aqui, então nada de tu cerrastes, porque em português, né, algumas conjugações esse S aparece e aí a gente tende a confundir, então cuidado. Na verdade, eu nem sei se aparece, mas nada que a gente pode fazer comparação com o português. Na verdade, a gente até pode, mas cuidado para vocês não guardarem a informação do português e descartarem a do espanhol. Beleza? Guardem aí a informação, porque nesse momento nós precisamos guardar a informação do espanhol. Beleza? Vamos lá. E aí, aqui os verbos terminados em ER e em IR, as terminações são iguais. Olha só, notem aí que as terminações são iguais. Mesmo assim, eu coloquei verbos diferentes para a gente poder fazer a conjugação e vocês entenderem como é que funciona. Beleza? Então, aqui, por exemplo, o verbo conhecer, um verbo terminado em ER, ou seja, um verbo de segunda conjugação. A conjugação desse verbo no pretérito perfecto simple ou pretérito indefinido vai ficar da seguinte forma. Yo conocí, tú conociste, él, ella, usted conoció, nosotros o nosotras conocimos, vosotros o vosotras conocisteis, ellos, ellas e ustedes conocieron, tá bom? Cuidado, galera, na hora de tirar essa terminação aqui e acrescentar a terminação da conjugação. Não vão esquecer de colocar todas as letras exatamente como está aí. Vocês sabem que muitas vezes vocês perdem ponto por desatenção. Então, cuidado na hora de conjugar esses verbos. Vamos lá para verbos de terceira conjugação, ou seja, verbos terminados em IR. Nesse caso, eu coloquei a conjugação do verbo abrir, né? Então, eu tiro o IR, o que sobra vai ser a minha raiz, e aí eu junto com todas as terminações da conjugação nesse tempo verbal, que nesse caso é igual aos conjugados aqui, ó, de segunda conjugação.
Olha só, aqui, diferente lá do presente do indicativo, eu não vou ter que lembrar de 3 terminações, né? Ah, uma terminação para o AR, uma terminação para o ER e uma terminação para o IR. Aqui eu só preciso lembrar de 2, porque no AR é uma e no ER e IR é outra. Então, fica mais tranquilo, né? Vamos lá para a conjugação, então, do verbo abrir. Yo, abrí, tú, abriste, él, ella, usted abrió, nosotros o nosotras abrimos, vosotros o vosotras abristeis, ellos, ellas, ustedes abrieron, beleza? A conjugação, então, regular, atenção, regular desse verbo será dessa maneira, beleza? Mais para frente eu vou trazer os verbos irregulares para vocês. Eu não coloquei aqui nessa aula ainda para a gente poder praticar só os verbos regulares primeiro. Depois eu vou trazer os verbos irregulares para vocês, beleza? Vamos lá então. Outra coisa que vocês precisam lembrar com relação a pretérito perfecto simple. Nós temos aqui algumas características específicas. Olha só. En este tipo de pretérito, las desinencias de los verbos terminados en ER y en IR são as mesmas, que foi uma coisa que eu já falei insistentemente no slide anterior, né? Então, lembrem, a conjugação para verbos terminados em ER e em IR é a mesma, né? A terminação lá na hora de conjugar vai ser a mesma. E aí, a segunda informação que vocês precisam lembrar é o seguinte: las desinencias de tercera persona singular y plural de los verbos caer, leer, creer y poseer, assim como de todos os terminados em huir, ou seja, todo verbo que aparecer que tiver essa terminação, se escreve com Y. Olha só, exemplos, verbo ler, leyó, leyeron, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. O verbo concluir, concluyó, concluyeron, né? Aqui no caso do concluir é um exemplo de verbos terminados em huir. Galera, olha só, eu vou ter que colocar esse Y, né, esta Y, porque em espanhol não existe uma coisa que até existe no português, que é o tritongo. Ou seja, eu não vou ter o encontro de 3 vogais em espanhol. Por isso que eu faço essa substituição. Do que seria uma letra I, eu vou substituir por uma Y, tá bom? Porque não existe tritongo em espanhol, tá bom? Então, as características del pretérito perfecto simple ou pretérito indefinido são essas. Guardem essas informações, beleza? Agora a gente vai para o segundo tempo verbal da nossa aula de hoje. Pretérito perfecto. Eu coloquei só pretérito perfecto por um motivo. Já já vocês vão entender. Coloquei aqui um exemplo. Se ha ido para nunca más volver. Essa parte em negrito aqui, então, é o que é importante para a gente. Vamos lá. Este tiempo também é conhecido como pretérito perfecto compuesto. Olha só a primeira diferença entre os dois, no nome, tá bom? O primeiro que a gente tinha visto, pretérito perfecto simple, né? Também conhecido como pretérito indefinido. E esse aqui, quando aparecer nas atividades para vocês, ou vai aparecer pretérito perfecto somente, ou vai aparecer pretérito perfecto compuesto, justamente para fazer contraposição com pretérito perfecto simple. E aí já já a gente vai entender por que ele tem esse nome, beleza? Olha só. La forma verbal en negrita refleja un hecho pretérito terminado, pero repercutido en el presente o en este englobado. Olha só. Aí, né, a parte que está em negrito foi o que eu tinha falado para vocês, ha ido. Ele também vai refletir, ele também vai mostrar um hecho. O que é um hecho? Um acontecimento, né? Algo que aconteceu, algo que fizeram. Também está no passado, também está terminado, mas diferente lá do pretérito perfecto simple, aqui ele tem relação com o presente. Se ele não estiver englobado, né, nós temos essas duas opções. Ou ele está aqui englobado no presente, ou ele faz uma relação com o momento da fala. É isso que está dizendo aqui. Beleza? Então, pretérito perfecto simple no tiene relación con el presente. Acción puntual en el pasado
terminada que no tiene relación con el presente. Pretérito perfecto compuesto é justamente o contrário. Acción puntual terminada en el pasado, pero que tiene relación con el presente. Essa é a grande diferença entre esses dois tempos, beleza? Vamos lá. E aqui eu coloquei para vocês uma característica sobre como que esse tempo verbal vai se formar na hora da conjugação, beleza? Olha só. Se forma com el presente de indicativo del verbo haber, nós vamos ver logo mais qual é a conjugação, e el participio del verbo que se conjuga. Ou seja, vamos lá, né, para o próximo slide que aí vocês vão entender melhor. Aqui eu coloquei a conjugação e a tradução daquela explicação, né? Coloquei lá para vocês. Se forma com el presente de indicativo del verbo haber. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, como que é o presente del indicativo do verbo haber. São essas conjugações que estão aqui. Yo, tu, as, él, ella, usted, a, nosotros o nosotras, hemos, vosotros ou vosotras, habéis. Atenção para esse acento aqui, tá? Ellos, ellas, ustedes, han. Então, presente del indicativo del verbo haber é isso aqui. É isso que está aparecendo para vocês. A conjugação é dessa forma. E aí a conjugação acontece com presente do indicativo do verbo haber, mas participio del verbo principal. Sempre vai ter um verbo principal, beleza? E aí, olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Particípio. Vamos lá relembrar. Particípio é uma forma verbal que também existe em português, né? E a lógica é exatamente a mesma. Olha só. Las terminaciones de los participios regulares, mais uma vez. Todas essas regras que a gente fala, vale para tudo? Não. As regras que a gente está comentando aqui, que, tirei a raiz, acrescentei a terminação, consigo conjugar todos os verbos, todos os verbos que a gente está falando são verbos regulares. Isso só funciona com os verbos regulares, tá bom? Vamos lá, então. Las terminaciones de los participios regulares son ado para los verbos terminados en ar e ido para los verbos terminados em er e er. Mais uma vez, nós só temos duas terminações, então é bem fácil de lembrar. Assim como em português. Os verbos aqui, nesse caso aqui, são verbos completamente iguais, né, com o português. Olha só. Verbo cantar. O particípio segue a mesma lógica. Eu tiro o AR aqui do verbo e acrescento ado. Em português é a mesma coisa. Falar, cantar, estudar, falado, cantado, estudado. Só tirei a terminação do verbo, juntei a terminação do particípio com a raiz e eu tenho o verbo feito já. Aqui vai acontecer a mesma coisa. E olha só. Verbos terminados em ER e em IR. Vamos acrescentar aqui ido. Então, beber, bebido. Partir, partido. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Tá vendo essa letra E? Ela não foi colocada aí por engano. Provavelmente a gente já falou disso em sala, mas agora, como ela apareceu aí, eu vou relembrar vocês. Lembrem, aqui no lugar dessa letra E, na verdade, a gente utiliza Y. Por que que nesse caso aí está sendo utilizada uma letra E? Porque a palavra seguinte começa com uma letra I. Então, sempre que a minha palavra seguinte começar com uma letra I ou tiver som de I, né? Porque aí, às vezes, ela não vai começar com uma letra I. Mas se ela começar, por exemplo, com uma letra Y, ela vai ter som de I, né? Então, ou ela começa com uma letra H, por exemplo. A letra H... ela não tem som. Então, se depois da letra H vier uma letra I, eu vou ter som de I da mesma forma. Então, sempre que a próxima palavra começar com som ou com a própria letra I, eu preciso trocar Y pela letra E. Uma informação a mais aí, só para vocês lembrarem, beleza? Voltando. Pretérito perfecto composto. Vamos fazer a primeira, na verdade não é a primeira, mas uma outra diferença aqui, né? Entre esses dois tempos verbais. Por que que o pretérito perfecto simple é simple? Nada mais, nada menos, porque a conjugação do verbo só tem uma palavra. Eu só vou ter um verbo
para compor aquela conjugação. E o pretérito perfeito composto nada mais é, como o próprio nome diz, ele é composto, ou seja, eu preciso de duas conjugações, ou seja, eu preciso do meu verbo lá no presente del indicativo, verbo haber, e o particípio de um outro verbo que vai ser o verbo principal. Então, eu tenho dois verbos. Atenção! Pretérito perfecto compuesto, sempre verbo haber en el presente del indicativo mais particípio do verbo principal. Não existe fazer conjugação de verbo no pretérito perfecto compuesto e colocar só um dos dois. Colocou só um dos dois, está errado. Colocou só verbo haber en el presente del indicativo, está errado. Colocou só o particípio do verbo principal, também está errado. Atenção, sempre os dois juntos, composto, beleza? Vamos lá. Aqui no caso do pretérito perfecto composto, eu vou trazer os particípios irregulares para vocês. Por quê? Porque eles são comuns, eles vão aparecer e diferente lá do pretérito perfecto simple, né, que nós temos várias conjugações, aqui eu vou ter que colocar atenção no particípio, porque o que vai mudar? O particípio, independente do momento em que eu falo, é o particípio que vai mudar. O verbo haber, a gente já viu que é sempre no presente del indicativo, beleza? Então, eu trouxe alguns aí para vocês, olha só. Algunos participios son irregulares. En la tabla abajo tenemos los principales. Olha só. Por que eu coloco aí que alguns particípios são irregulares? Lembra que eu falei para vocês que para conjugar um verbo regular, tiro a terminação lá que me diz se ele é de primeira, segunda ou terceira conjugação, junto a raiz com a terminação daquele tempo verbal e voilá, tenho a conjugação do verbo, né? Aqui, alguns particípios são irregulares, significa dizer o seguinte, alguns particípios não vão seguir aquela regra do ado ido, né, que a gente viu no slide anterior. Eu vou ter que mesmo, estudar e conjugar, porque senão eu não vou lembrar. Então, cuidado, algumas coisas... Na verdade, eu não sei se vai aparecer aqui nos exemplos, mas alguns particípios que talvez no português sejam estranhos, né, sejam errados, aqui no espanhol eles não vão ser, tá bom? Provavelmente não tem nenhum aqui agora, mas se aparecer e eu lembrar depois, eu falo para vocês, vou anotar para falar para vocês depois, tá bom? Vamos lá então. Eu coloquei aqui alguns verbos e alguns particípios, né? Os seus respectivos particípios que são irregulares. Então, cuidado, olha só. Verbo abrir, o particípio dele, abierto, nada de abrido, tá bom? Verbo decir, dicho. O particípio do verbo decir nunca vai ser decido, por exemplo, né? Fica aí até parecido com o verbo decidir, só que aí o decidir, decidido. Então, nada de decido. Escribir, nada de escribido, escrito. Hacer, sido, no existe, hecho. Morir, morido, não existe, ok? Diferente lá do português, morrido, né? Ele tinha morrido, sei lá. Aqui, muerto. Verbo poner, nada de ponido, o particípio é puesto. Resolver, nada de resolvido, que tem aqui no português, resolvido. Eu tinha resolvido o problema. Não, aqui, resuelto, é um pouco diferente. Então, sim, precisamos conjugar e precisamos estudar, porque senão a gente não vai lembrar, tá bom? Romper, roto. Esse aqui é o que vai causar mais graça aí para vocês na hora de fazer os deveres. Porque se eu juntar, por exemplo, a terceira pessoa do singular com esse particípio aqui, vai ficar uma palavra engraçada. Vou deixar para vocês juntarem aí vocês mesmos, tá bom? Para eu não passar essa vergonha aqui na nossa videoaula. Verbo ver, visto. Aí talvez seja tranquilo, né? Porque ninguém vai querer vido, não sei, ninguém vai tentar, eu acho. E verbo volver, nada de volvido, vuelto. Tá bom? Então, aqui nós temos alguns particípios que são irregulares, nós temos os principais, mas tem muito mais, obviamente. Mas esses aqui aparecem bastante, por isso que eu coloquei para vocês, beleza? Outra coisa que a gente precisa lembrar, usos. Além, claro, da informação que eu já dei para vocês sobre acción puntual, en el pasado, terminada,
e aí que tem ou não relação com o presente, depende do pretérito. Agora nós vamos falar de marcadores temporais, ou seja, nós vamos falar dos usos desses pretéritos. Em frases com marcadores temporales, e aí eu coloquei lado a lado para vocês poderem ver, para vocês poderem visualizar melhor. Olha só, el pretérito indefinido com marcadores temporales. Com los que no están relacionados con el presente. Obviamente, si el pretérito indefinido no tiene relación con el presente, os marcadores temporales del pretérito indefinido tampouco van a tener relação com o presente, ok? Então, terminado, passado, acabado. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês. Ayer, anteayer, anoche, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Ayer hablé com Isabel. Ou seja, se aparecer qualquer um desses marcadores temporais aqui, automaticamente vocês vão saber. Preciso usar o pretérito indefinido. Nem precisa pensar muito. Ah, tem relação com o presente? Não tem? Se apareceu qualquer um desses marcadores temporais, significa que vocês precisam usar o pretérito indefinido. Olha só. Ayer significa ontem. Anteayer significa anteontem. Cuidado! O marcador temporal anoche não significa à noite, tá? Então, se eu falo, por exemplo, anoche fui ao cinema, por exemplo, né? Na verdade, não, porque eu não posso ir ao cinema na situação em que nós estamos. Vou dar um exemplo melhor que vai concordar melhor com a nossa situação. Anoche me quedei em casa. Por exemplo, anoche não significa à noite eu fiquei em casa. Anoche significa el dia anterior por la noche. Significa que ontem à noite eu fiquei em casa, beleza? Anoche, então, é diferente de por la noche. É diferente. Anoche não tem nada a ver com a noite do português. A noite significa o dia anterior por la noite, beleza? E aí, todos os marcadores que aparecerem com a palavra passado, eu coloquei só 3 aqui, né? La semana passada, el mês passado, el año passado. Pode ser el siglo passado, la década passada, el fim de semana passado, o que seja passado. Se essa palavra aparecer, automaticamente, pretérito indefinido é a conjugação que eu tenho que usar, tá bom? Então, é o tempo, na verdade, que eu tenho que usar, e aí eu vou relembrar das conjugações dos verbos, beleza? Aí, diferente do pretérito indefinido, el pretérito perfeito compuesto serão com los que están relacionados con el presente, né? Pretérito perfecto compuesto, acción puntual, terminada, passada, que tiene relação com el presente. Então, os marcadores temporais também vão ter relação com o presente. São eles. Já significa já, né? Já he hecho la tarea, por exemplo, né? Aún significa ainda, todavía, hoy, ultimamente, esta semana, este mês, este ano. Olha só, lá no pretérito indefinido eu usava a palavra passada, sem relação com o presente. Aqui, no pretérito perfeito compuesto, eu vou usar a palavra esta ou este, né? Então, tudo o que seja este siglo, olha só, uma palavrinha muda. Este siglo, yo voy a ser una persona, yo he sido uma persona mejor. Então, significa basicamente o seguinte: se eu utilizo a palavra esta, significa que ainda tem relação com o meu presente. Eu ainda me sinto ligada com aquela ação, beleza? Diferente do pretérito indefinido, que é passado literalmente, tá bom? Aqui a gente pode dizer mais ou menos que... Pode dizer mais ou menos não. Nós podemos dizer que pretérito indefinido, passado, ou seja, passado que acabou, não tem relação com o presente, e pretérito perfeito composto, passado presente, ou seja, passado que tem alguma relação com o meu presente ainda. Lembrem disso, tá bom? Vamos lá, então. Nós falamos, então, das frases que têm marcadores temporais, e agora nós vamos falar das frases que não têm.
em frases sin marcadores temporales. Olha só o que vai acontecer. Cuando no hay marcador temporal en la frase, está correcto emplear un pretérito u otro para expresar acciones terminadas anteriormente al momento de la enunciación. Outra explicação aqui para vocês. Estão vendo essa letra U? Normalmente, quando eu vou falar ou, né, do português, eu posso utilizar este livro ou este livro, né? Em espanhol, a gente utiliza a palavra ou, sem a letra U. Vai ser o mesmo exemplo lá da letra E que eu falei para vocês anteriormente. Sempre que a minha próxima palavra começar com a letra O, eu tenho que trocar a letra O que estaria aqui por uma letra U. Por isso que está dessa forma, beleza? Não está errado. Sigamos. Sin embargo, al usar el pretérito perfecto compuesto, al aspecto de acción terminada se agrega el de asociación o conexión mental con el presente. Tal distinción es un rasgo del español que no encuentra correspondência em português. Vamos lá por partes. Traduzindo aí para vocês. Quando a gente não tem um marcador temporal na frase, eu posso usar qualquer um dos dois pretéritos. O que vai diferenciar? A minha intenção. Porque se eu não tenho um marcador temporal, eu tenho que ver. Eu quero dar a ideia de que acabou, de que eu não tenho mais relação com essa ação. Ou não, eu quero dar a ideia de que eu ainda me sinto ligada a essa ação. Basicamente é isso. A escolha do pretérito vai se definir dentro da intenção que você tem. Beleza? Até o primeiro ponto é isso que está dizendo. Aqui, nesse segundo ponto, diz o seguinte. Ele afirma, né? Ele confirma, na verdade, que quando eu uso pretérito perfecto compuesto, eu tiro essa ideia, né? A ideia de ação terminada, eu vou agregar a ideia de uma associação ao que aconteceu, que foi o que eu acabei de falar. Eu associo a ação ao meu presente, ou seja, eu me sinto ligada a essa ação. E aí, essa última parte quer dizer o seguinte, atenção, rasgo em espanhol significa característica. Então, essa distinção aí é uma característica que não existe em português. Então, em português, por exemplo, eu não tenho um tempo que eu expresso uma ação acabada que não tem relação com o presente e eu não tenho outro tempo que expressa uma ação acabada que tem relação com o presente. Não. Se eu vou falar no passado, ele chegou, fim, né? Independente se eu estou falando que ele chegou no século passado ou se eu estou falando que ele chegou hoje de manhã, tá bom? Não tem essa diferenciação em português. Olha só, o que eu quero que vocês lembrem aqui. Atenção. Con los adverbios nunca y siempre, ambos pretéritos son posibles, pero con distinta significación. Mais uma vez, aqui o siempre e o nunca, ele significa a mesma coisa de uma frase que não tem um marcador temporal, por exemplo. Por quê? Se eu uso aqui pretérito indefinido, significa que não tem relação com o presente. A ação acabada, tá no passado, não tem relação com o presente. Eu poderia usar esse ha leído com sempre? Posso, eu coloquei aqui separado, mas é só para vocês entenderem o seguinte, mais uma vez, depende da intenção, tá bom? Aqui, mesmo com o sempre e o nunca, depende da intenção. Como aqui nós não estamos pessoalmente, nós não conseguimos avaliar a intenção de vocês, nós vamos trabalhar apenas com o que é objetivo, com o que é de fato. Então, eu trouxe essa parte da intenção para que vocês saibam, para que num momento de fala, num determinado diálogo, se vocês virem por aí, não, mas nesse tempo aqui eu tinha que utilizar pretérito perfecto composto, por que a pessoa está falando com pretérito indefinido? Lembrem, na parte oral, né, do idioma, a gente consegue perceber intenção. Como nós estaremos principalmente na parte escrita, nós não vamos considerar a intenção. Então, sim, os nossos exercícios vão vir com marcador temporal, para vocês conjugarem, além das conjugações soltas mesmo que nós já vamos fazer. Beleza? Só para vocês entenderem isso aí, então. Fim de explicação, vamos al trabajo. Galera, deixei um formulário para vocês com perguntas sobre coisas que foram faladas nessa videoaula, tá bom?
Além disso, coloquei conjugação para vocês fazerem também. Lembrem, façam anotações, voltem. Ficou com alguma dúvida? Me procura, tá bom? Não deixem a dúvida aumentar, porque nós vamos falar de outros 2 tempos verbais no passado. E se vocês não fixarem bem pretérito indefinido e pretérito perfeito composto, vai ficar mais difícil na hora da gente falar dos outros 2 tempos verbais, beleza? Então, vão lá, acessem a atividade que eu deixei para vocês, beleza? Não deixem para fazer em cima da hora. Apareceu qualquer dúvida, é só me procurar, beleza? Agradeço, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Continuem em casa, continuem se cuidando e se precisar de alguma coisa é só me procurar que eu estou à disposição de vocês. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima!